Queridos irmãos, queridas irmãs, vivemos nesta Eucaristia o dia da misericórdia do Senhor. Um dia tão importante para a nossa vida espiritual, porque é do exercício da misericórdia divina que nós alcançamos aquilo que é a essência da nossa fé. Assim como eu falava no dia de ontem, que é preciso viver a comunhão com Jesus, estar em estado permanente de comunhão, porque quando nós não estamos em estado de comunhão, ou não comungamos, nós estamos desprezando o maior gesto de doação de amor de Cristo por cada um de nós. Assim também, na misericórdia, é importante que nós, diante deste Cristo que deu sua vida na cruz pelos nossos pecados, façamos a cada Eucaristia, a cada dia de nossas vidas, esse exercício de nós sermos humildes, de nos colocar diante dele para acolher a graça do seu amor. Porque quando colocamos o amor de Deus, o amor em nossas relações, isso faz uma enorme diferença na nossa vida. Durante toda essa semana, a palavra de Deus que nos é dirigida através do Atos dos Apóstolos, nos mostra a figura de Paulo, que se dedica inteiramente à palavra de Deus, ao testemunho de Jesus. E muitos ensinamentos Paulo nos dá para a nossa vida concreta de cristãos. Principalmente, a palavra de Deus hoje mostra que a nossa perseverança, a nossa fidelidade a Deus e aquilo que Deus nos orienta, ela é determinante para a nossa vida de fé. Mas a ação de Deus é aquela que sempre gera os sinais divinos na nossa vida. Paulo foi preso, foi açoitado, mas a presença de Deus veio o libertar. No dia de hoje, Paulo foi anunciar a palavra de Deus, com a certeza que Deus deu, que ninguém iria colocar a mão nele. E durante mais de um ano, mesmo diante das perseguições, a palavra de Deus se cumpriu na vida de Paulo. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que diz a contradição que existe muitas vezes entre as coisas deste mundo e a dimensão espiritual que vem de Deus. Ele diz: o mundo se alegrará, muitas vezes com a vossa tristeza, com as vossas lamentações. Mas quando nós enfrentamos as realidades do mundo, a partir da dimensão divina, a nossa tristeza se transformará em alegria. E Jesus dá um exemplo que é talvez o exemplo mais significativo, principalmente para as mulheres entenderem. Ele diz: o dia que uma mulher vai dar à luz, ela fica angustiada. Porém, no momento em que ela vê a criança que nasce, ela não lembra mais de todo o sofrimento que passou pela sua vida. Assim, Jesus mostra que os sofrimentos que nós enfrentamos por uma causa que edifique a vida, faz com que os momentos de dificuldade, as tristezas que se apresentam na nossa vida, elas sejam superadas e esquecidas. Porque a alegria de Deus, jamais alguém vai nos tirar. Então a alegria que nós vivemos quando nos colocamos na oração, a alegria da experiência de Deus, que nós realizamos na Eucaristia e na nossa vida concreta,
ninguém jamais poderá tirar. Isto é algo que nos dá força, nos dá esperança, nos dá segurança em nossa caminhada de fé. Importante, diante do Deus da misericórdia, que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos olhar na misericórdia de Deus um caminho para todos nós termos cada dia uma vida melhor e mais digna. Dificilmente nós conseguimos mudar alguém, mas diante da misericórdia de Deus, nós devemos ter clareza que os sentimentos que nós temos no nosso coração em relação às pessoas é responsabilidade de cada um de nós transformar. Quanto melhores forem os sentimentos que nós temos no nosso coração em relação a Deus, em relação aos nossos irmãos, mais o círculo do cuidado da vida, ele se dá em nossa vida interior. Por isso, peçamos nesse dia ao Jesus da misericórdia, que tire do nosso coração todos os nossos sentimentos negativos, para que assim possamos ter um coração mais puro, mais leve, mais sadio, para nos colocar em oração e para viver a nossa vida de cristão na nossa relação com Deus e nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.